Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 8 maneiras pela qual Deus fala com o seu povo. Eu vou abordar aqui 8 maneiras ou 8 mecanismos pela qual Deus usa para falar com o seu povo. Esse vídeo é importante para aquelas pessoas que acham que Deus não fala com elas. Eu oro, pastor, mas Deus nunca fala comigo, Deus nunca me dá uma resposta. A maioria dos problemas dessas pessoas é que elas definiram uma maneira pela qual Deus precisa falar. Por exemplo, algumas pessoas acham que Deus só vai falar se for através de um profeta. Levantar alguém que chegue com ela e diga alguma coisa e fale para ela assim, diz o Senhor. Aí só pode ser dessa maneira. Mas as outras maneiras que eu vou apresentar nesse vídeo, muitas pessoas acreditam que Deus não usa para falar. Então esse vídeo tem como objetivo de esclarecer as maneiras que a mensagem ou a voz de Deus, vamos colocar assim, chega até você, tá? Então eu te peço, fica até o final para que você consiga aprender essas oito maneiras e começar a verificar na sua vida que muitas das vezes Deus tem falado, mas você não tem se atentado para aquilo que Ele tem dito. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com alguém. Amém? Esse vídeo vai ser um vídeo bem objetivo. Eu quero ser bem objetivo e bem simples e bem direto para que você consiga entender. Então vamos lá. Existem algumas maneiras pelas quais Deus ele fala com o seu povo, certo? E aqui eu vou começar a listar cada uma delas. Primeiro, essa primeira maneira que eu vou colocar aqui que Deus fala é uma das principais maneiras que Deus vai falar. Não somente essa, mas tem uma outra que eu vou citar aqui. As outras maneiras que eu vou citar, você precisa estar atento que ele pode também falar através disso. Mas essa primeira maneira que eu vou colocar aqui é a base. Você vai precisar filtrar todas as outras maneiras que Deus fala através dessa primeira. E a primeira maneira que Deus fala é a sua palavra. Aqui, ó, a Bíblia. Então a primeira maneira que Deus vai usar para falar é a palavra dele. Por isso que você precisa estar em uma constante leitura, todos os dias lendo a palavra de Deus. Aí você pode perguntar, tá bom, pastor, se Deus me fala pela palavra, como que eu vou saber que ele está falando comigo? Muitas das vezes, aqui eu vou te dar a dica prática, muitas das vezes quando você está lendo a palavra de Deus, não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários, você está lendo a Bíblia e salta um versículo, aquele versículo te chama a atenção, né? Você leu e aquele versículo parece que penetrou no seu coração e aquela parte da escritura falou muito forte com você. Isso a gente chama de palavra rema. É quando você está lendo e alguma palavra salta para você. Ou é Deus tentando te dar um direcionamento, tentando trazer uma palavra de consolo, de exortação, ou alguma palavra de crescimento para você, ou muitas das vezes ele quer te dar uma pregação. Na maioria das vezes, quando ele me dá palavras desse jeito, eu tiro pregações. Eu prego dessa maneira, estou lendo a Bíblia e salta, aí eu pego aquele versículo, lógico que o Espírito Santo me dá um entendimento daquilo e eu discorro numa pregação. Faço uma pregação, levo para minha igreja e vou pregar. Eu trago aqui para esse canal e prego para você. Então muitas das vezes de vídeos que você já assistiu aqui, foram palavras que o Senhor me deu enquanto eu estava lendo a palavra, ou palavras que Deus me deu enquanto eu estava orando. Então a primeira maneira que Deus ele usa para falar com seus filhos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Todas as outras maneiras que eu vou citar aqui, você precisa filtrar mediante a palavra. Você não pode pegar as outras maneiras que Deus fala e acreditar de primeira. Você precisa primeiro filtrar pela palavra. Por exemplo, tem muitas pessoas que quebraram a cara porque ouviram Deus falar consigo, ou veio um profeta e diz, eis que te digo, esse homem que tu está hoje não é teu. E essa mulher, ela era casada. Aí ela foi, acreditou naquilo e se separou, se divorciou. Hoje a vida está destruída. Se ela tivesse lido a palavra, a Bíblia diz que Deus ele odeia o divórcio. Se você for pegar Malaquias, a Bíblia diz que Deus repudia o divórcio. Né? A Bíblia diz que o homem está ligado à mulher e a mulher está ligada ao homem durante todo o período que ele viver, certo? Então, não tem como Deus levantar um profeta e mandar você separar. Eu estou usando um exemplo. Não tem como Deus levantar um profeta e dizer para você, separe do seu marido porque eu tenho algo melhor para você. Vai contra a palavra. Então, por isso que eu digo para você, todas as vezes que Deus falar por esses outros canais, ou você receber alguma informação, vá na palavra. É a base. Aqui é a base de tudo. Nada do que você ouvir, nada do que vier até você, que você pode suspeitar que é Deus falando, nada pode ir contrário à palavra dele. Sempre tem que estar alinhado com a palavra. Nunca fora da palavra, sempre dentro da palavra. Ela é a base. Então você toma isso como verdade para sua vida. É a base. Filtre pela palavra. Então a primeira maneira que Deus fala
É a palavra. Ele vai usar palavras remas, ele vai colocar no teu espírito alguma informação da palavra. Não sei se já aconteceu com você, você está lá no seu dia a dia e você lembra de um versículo. Aí aquilo salta no teu espírito e vem tão forte. Deus está falando com você. Só que você não percebe, porque você definiu uma maneira que Deus precisa falar com você. Ah, Deus precisa usar um profeta. Eu preciso ouvir uma voz falando comigo. Eu preciso ter uma visão. São maneiras que Deus usa para falar. Mas às vezes as mais simples que ele usa é a palavra. Simplesmente você vai lembrar de um versículo e ele está falando com você. Está confortando teu coração, está te dando alegria, está te dando força. De maneira simples. Só que a gente quer algo, né? Algo grande, eu preciso ver algo grande. Deus, não é assim que ele fala na maioria das vezes. Ele pode falar desse jeito? Pode. Mas na maioria das vezes é da maneira simples que ele vai te falar. A segunda maneira, ainda dentro da palavra, mas eu coloquei separado, é a pregação. Muitas das vezes você está num culto e o pregador está pregando, o pastor está lá trazendo uma mensagem. E aí, muitas das vezes aquela palavra parece que vem com unção e poder e penetra no teu coração. Também é Deus falando. Muitas das vezes você está buscando respostas, né? Você quer um direcionamento, você quer que Deus fale com você. Aí você está lá no culto, aí o pregador parece que começa a contar a tua vida. Já aconteceu isso com você? Você está ouvindo a pregação, rapaz, quem contou a minha vida para esse homem? É Deus falando através do pregador. Ele usa essa maneira também de falar. Muitas pessoas que iam fazer besteiras na sua vida foram para o culto, Deus usou o pregador, aí Deus evitou que a pessoa cometesse suicídio, cometesse adultério, se divorciasse, né, fizesse alguma besteira da sua vida pela pregação. O pregador estava ali pregando e a palavra veio em encontro dessa pessoa, essa pessoa recebeu e teve a vida transformada, mudou de decisão, desistiu daquilo que ela ia fazer ou daquilo que ele ia fazer pela palavra já no contexto de pregação. A primeira que eu te dei o exemplo é leitura. A segunda, pregação. Agora, a terceira maneira que Deus usa para falar, sonhos. Muitas pessoas têm sonhos. Agora, a grande questão é que você precisa aprender a interpretar os sonhos. Eu tenho um vídeo aqui gravado nesse canal onde eu falo sobre isso, que Deus ele vai usar muitas das vezes figuras para falar com você. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar no final esse vídeo aqui para você assistir, tá? Então, aprenda a interpretar os seus sonhos, porque é uma das maneiras que Deus usa para falar. Se não uma das principais, né? Porque todo mundo sonha todo dia. Então, muitas das vezes Deus está falando todo o tempo. Tá te avisando. Tá te avisando. Ó, se eu fizer isso, vai se quebrar. Se eu fizer isso, vai dar errado. Faz isso aqui que vai dar certo. Então, ele fala em sonhos. Ele fala em sonhos. Na maioria das vezes, Jó 33 vai dizer que Deus fala quando os homens dormem, né? Quando eles caem no sono profundo, Deus vem aos seus ouvidos e fala para amedrontá-los, para exortá-los, para impedir com que eles venham fazer alguma coisa que venham se prejudicar ou pecar contra Deus. Leia lá Jó 33. Deus ele usa dos sonhos. Se eu não me engano é Jó 33, 15 ou é verso 14. Leia lá. Deus ele usa dos sonhos. Então atente-se para os seus sonhos. Se você está tendo um sonho muito repetitivo, tem muitas pessoas que comentaram isso aqui nesse canal, no vídeo que eu fiz dos sonhos. Ah, pastor, eu tô tendo um sonho que fica se repetindo. Tem alguma coisa ali que Deus quer te falar. Pegue esse sonho, vá a Deus, ore e pergunte, Senhor, o Senhor está querendo me dizer alguma coisa? Aí você verifique, busque a Ele. Porque tem muitas pessoas que vão, ah, pastor, eu orei, pedi do Senhor, mas Deus não falou nada. É porque você quer que Deus fale na tua velocidade? Não é assim que funciona. Você vai buscar e Ele vai te falar. Certo? Muitas das vezes eu perguntei as coisas a Deus e ele levou tempo. Às vezes ele me respondeu uma semana depois, às vezes foi na mesma hora, às vezes foi daqui a 3 dias. Ele trouxe uma palavra ao meu coração, ele me trouxe uma impressão que eu vou já tratar sobre isso com você. Então Deus ele fala, leve os seus sonhos diante de Deus, que ele vai te dar a interpretação, ele vai te dar o entendimento. Mas fique ligado, Deus fala por meio de sonhos, tá? Ele vai usar os sonhos para falar com você. Quarta maneira que Deus usa para falar com as pessoas, com seus filhos, até mesmo com ímpios, né? É impressão no espírito. Essa aqui normalmente vai ter só quem é cristão, porque quem é nascido de novo tem uma nova natureza, né? Quem assistiu meu vídeo que eu falo sobre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, onde eu explico a diferença entre essas duas coisas, aprendeu que todas as pessoas que nasceram de novo, elas receberam o Espírito Santo dentro delas e receberam uma nova natureza. Elas têm a natureza de Cristo, que é chamado dentro da Bíblia de espírito. Você tem um espírito novo dentro de você. Por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16, a carne luta contra o espírito contra a carne. Esse espírito que está em guerra contra a carne é o espírito que você recebeu no ato do novo nascimento, que é a nova natureza que você tem dentro de você, tá? Então você vai receber muitas das vezes impressão dentro do teu espírito. Agora vamos aqui na prática. Como que eu detecto essas impressões? Na maioria das vezes as pessoas chamam essas impressões de intuição ou sexto sentido, né? Ah, eu tô sentindo que vai acontecer algo. Ah, eu tô com um mau pressentimento.
né? Eu tô tendo uma impressão que vai acontecer alguma coisa. Muitas das vezes é Deus ele colocando no teu espírito. Só que muitas pessoas não sabem detectar, cara. Não sabem detectar. E depois eles vão lá, fazem, não era pra fazer, se arrebentam. Aí muitas pessoas dizem, cara, por que que eu não ouvi aquele sentimento que veio naquela hora que eu ia fazer aquilo? Por que que eu não me atentei? Era Deus te falando, meu camarada. Era Deus te mostrando. Você precisa se atentar para isso. Ele fala através de impressão. Impressão, quando eu falo, ele coloca uma informação dentro de você. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa, tá ali conversando, aí aquela pessoa tá te falando alguma coisa, aí algo sobe uma informação dentro de você e diz assim, ó, essa pessoa tá mentindo. Já aconteceu isso com você? É o espírito. Ele tá colocando a informação dentro de você. Ou então você tá lá e aquele negócio diz assim, ó, não compra isso, não faz isso, não vira aqui, não vai para ali. É uma informação que vem rápida. Só que muitas vezes a gente tá tão eufórico para fazer aquilo que na maioria das vezes a gente tá querendo fazer as coisas, né? Aí quando o espírito fala, você não ouve. Mas preste atenção no que tá surgindo dentro de você. Será que você sente paz quando você vai tomar alguma decisão? Você precisa prestar atenção nisso. Se você sente paz na decisão que você vai tomar. Sempre, na maioria das vezes, quando você vai fazer alguma coisa que o Espírito Santo quer te direcionar para te não fazer, vai subir um alerta dentro de você. Dentro, eu coloco assim, ó, dentro, porque é no teu espírito, sobe, aí você sente aquele, meu Deus, não é para me fazer isso. Então isso a gente chama de impressão no espírito. Ele coloca uma informação dentro de você. E a partir daquela informação você vai ser guiado. Paulo vai dizer em Romanos assim, ó, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Qual é a maneira que o Espírito Santo guia os seus filhos? Na maioria das vezes é pela impressão. Ele vai te colocar informações. Quem já tem experiência com isso, que eu estou dizendo, sabe o que eu estou querendo dizer. Você tem como se fosse uma intuição dentro de você. Né? O que você tem que comprar, se você não tem que comprar, para onde você tem que ir, se você tem que fazer isso, se você não tem que fazer. Sobe uma impressão dentro de você. Você tem, vamos dizer assim, uma intuição do que você tem e do que você não tem que fazer. Essa é uma maneira de Deus falar. Agora deixa aqui nos comentários, quantos de vocês foram tomar decisões, fazer alguma coisa, e você sentiu que não era para fazer, aí você foi lá e fez, e se arrebentou. Aí depois você diz, caramba, por que que eu não ouvi? Por que que eu não me atentei para aquilo que eu estava sentindo? Era o Espírito falando com você, mas você não deu ouvido. Entendeu? Agora vamos lá. A próxima maneira que Deus ele usa para falar, eu coloquei aqui como pensamentos ou voz interna. Eu tenho isso muitas das vezes. Por exemplo, eu acabei de tomar banho, né? Vim pra cá e eu tava dentro do banheiro, tava falando com Deus. E subiu na minha mente um pensamento a respeito de um versículo, que eu te falei no início, que é a palavra rema. Subiu um versículo, né, na minha mente, aquele texto que diz que Paulo escreve. Eu sei ter abundância e sei padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando veio esse versículo, em seguida veio uma voz me explicando esse versículo. Só que essa voz que veio não foi uma voz estranha, foi a minha voz. Esse é que é o problema das pessoas, elas não conseguem identificar isso. Quando a gente fala que Deus fala através de uma voz, elas pensam que vai ser uma voz de uma pessoa que não é a dela. É outra voz que eu vou ouvir. Não, ele vai usar a tua voz, cara. Ele vai usar a tua voz, é como se fosse você falando com você. Entendeu? Você precisa identificar isso aqui. Às vezes você tá ali, aí algo tá falando pra você, né? É como se fosse você falando com você. Né? É meio louco isso aqui, mas quem já teve a experiência sabe como que isso funciona. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, que certa feita eu estava num culto e eu fui orar por uma mulher e eu disse que o Espírito Santo falou comigo que aquela mulher estava com medo, estava com dúvida, certo? E Deus mandou dizer para ela que ela era livre. Só que como que aquela informação chegou até mim? Eu sabia que era o Espírito Santo. Só que quando veio a informação até mim, veio na minha voz, como se fosse eu falando para mim. A minha voz disse para mim, ela está com medo, ela está com dúvida. A minha própria voz falando comigo, dentro da minha mente. Eu chamo isso de voz interna. Os pensamentos, é como se fosse um pensamento, certo? Só que presta atenção, lembra que eu disse no início, você precisa filtrar pela palavra. Se essa voz que vem na sua mente fala algo que é contrário à palavra de Deus, que não se harmoniza com a palavra, aí você precisa descartar. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra ela funciona como um filtro, como um divisor. Por isso que você precisa ter a palavra.
né? Você precisa saber a palavra, ler a palavra. Quando esses pensamentos surgirem na sua mente, essas impressões vierem, aí você vai conseguir dividir, separar. Não, esse aqui é Deus falando, esse aqui sou eu. Esse aqui é o problema das pessoas, elas não conseguem dividir. Ela não sabe saber quando é ela e quando é o Espírito Santo, falando pela própria voz dela. Como que eu sei, pastor? Bíblia. Leia a palavra, se encha da palavra, a palavra vai entrar, ela vai penetrar e vai dividir. Aí quando o Espírito Santo falar, usando a tua voz, você vai ter uma convicção, aí já vai vir um pensamento junto com a impressão no teu espírito. Elas vão trabalhar em sinergia ao mesmo tempo. Vem a voz falando, a tua voz, e vem a impressão, que você tem uma convicção dentro de você que é o Espírito Santo falando. Como que isso vai surgir? Pela palavra, porque você vai estar lendo, né, meditando, lendo a palavra. E quando vir, ela vai vir tão forte, com uma convicção tão poderosa, que tu não vai duvidar. Esse é o problema das pessoas. Elas duvidam quando é o Espírito Santo falando, porque elas não estão lendo a palavra constantemente. Porque a palavra, ela gera fé, né? Eu não vou aqui entrar com relação ao que a palavra faz, que eu ia ter que desenvolver um monte de assunto aqui, mas vamos ficar nisso aqui. Pega essa informação. Deus, ele vai falar através dos pensamentos, voz interna, certo? Ele vai usar a tua voz para falar contigo. Como que eu faço para saber que é o Espírito Santo? Bíblia. Essa voz, ela nunca vai falar contrário à palavra de Deus. Se falar contrário à palavra de Deus, não é. Não tem como ser. Porque o Espírito Santo, ele nunca vai contra aquilo que a palavra diz, porque ele é o autor das Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Sexto, Deus, ele vai fazer uso também para falar com você de visões. Essas visões, elas podem acontecer de olho aberto, olho fechado, né? Entre esses dois âmbitos, ou no campo da tua imaginação. Você pode estar com o olho aberto, olho fechado, ela se forma dentro da tua mente. É uma visão muito rápida, né? Pega a dica do que eu estou dando. Essa visão, ela não demora, ela não vai aparecer e você vai ficar, meu Deus, que visão. Não, é rápido, é um flash, é uma visão rápida. Ela vem numa velocidade muito grande, por isso que você precisa captar isso. Muitas das vezes, Deus, ele vai te dar visões para falar com você. Visões de alguma coisa que você precisa fazer, algo que ele está te direcionando. Às vezes ele vai usar a imagem, algum exemplo de alguma coisa que você vai conseguir entender. Ah, não consegui entender, pastor? Pergunte ao Espírito Santo e ele vai te mostrar. Então ele vai usar visões. Quando você estiver orando, eu já ensinei isso aqui para você. Vai vir visões na tua mente. Ele vai te mostrar alguma coisa, né? E essas visões, muitas das vezes é ele colocando ali para você ter um direcionamento, tá bom? Então ele vai usar as visões para falar. Sétimo, voz audível. Pode acontecer de ouvir uma voz realmente audível? Pode. Tem pessoas que têm experiência com isso. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver os profetas tendo essas experiências. Que uma voz falou com ele, uma voz forte, poderosa, certo? A mesma regra funciona para essa voz. Ela nunca pode ir contrária às Escrituras. E quando você ouvir essa voz, você vai ter uma impressão dentro do teu espírito. Se essa voz é de Deus, se essa voz não é de Deus. Você vai saber. Porque o Espírito Santo, ele vai te confirmar dentro de ti se é ou se não é. Você vai ter uma confirmação, uma impressão dentro de você, tá bom? Então ele pode usar a voz audível para falar com você. Você tá ali, você ouve uma voz, parece que o mundo inteiro ouviu aquela voz, certo? Então é desse jeito. E por último, Deus vai usar pessoas para falar com você. Só que esse pessoas que eu estou colocando aqui é num contexto profético. Eu disse no início que Deus pode usar um pregador. Ali é uma pessoa pregando. Mas tem pessoas que vão ser usadas na profecia, que é o comum que todo mundo busca, né? Você tá ali no culto, alguém se levanta, assim te diz o Senhor, aí traz uma mensagem, fala para ti. Do mesmo jeito, todas essas maneiras que eu tô te falando, que Deus vai falar, tu vai ter que filtrar. Filtra pela palavra de Deus. Não vai acreditar de primeira. Filtra pela palavra e pela impressão dentro do teu espírito. Se você está sentindo que aquilo que aquela pessoa está falando para você não confirma, então não aceite. É você quem vai dizer. Você tem o espírito dentro de você para você saber isso. Então você vai ver a impressão. E aí, pastor, não sei ver ainda na impressão. Bíblia, nunca falha. Palavra de Deus. Ela falou para mim uma coisa que vai contrário à palavra. Descarta. Não tem como ser. Tem que estar conforme a palavra. Se for contra a palavra, Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Aprende isso. Deus nunca vai contrariar a sua palavra. A palavra dele é a verdade. Não tem como ele contrariar isso. Então ele vai pela palavra. Então o último aqui, profecia. Pessoas, ele vai levantar pessoas, vai trazer para falar com você. E na maioria das vezes, pega essa dica aqui, que essa aqui é de ouro. Na maioria das vezes, quando Deus ele for levantar um profeta para falar com você, normalmente o profeta ele só vai confirmar aquilo que você já tem no teu espírito, certo? Na maioria das vezes, Deus ele já está te falando em sonhos, visões, palavras remas, pregação que alguém falou,
né? Na maioria das vezes ele já está colocando essa informação dentro de você. Agora ele só vai usar um profeta para chegar com você e falar. Aí essa informação que o profeta vai trazer vai combinar com aquilo que você já tem dentro de você. Ah, então já está suspeitando que era isso. Aí o profeta só vem, confirma. Pronto, é assim. Na maioria das vezes, o profeta ele vem para confirmar aquilo que você já tem no teu espírito. No Novo Testamento, aprenda isso. Deus, ele não dirige o seu povo mais por profetas, como ele dirigia no Antigo Testamento. Não é mais assim no Novo Testamento. Hoje no Novo Testamento, Deus ele guia o seu povo pelo seu espírito. Eu citei o texto mais cedo e disse, porque todos aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem dirige, quem guia os filhos de Deus. É Ele. Então ele vai te falar no teu espírito, ele vai te dar as informações pela palavra dele. É o espírito quem guia. Agora o profeta ele vai vir só para confirmar aquilo. E se o profeta falar uma coisa que você não sabia porque pode acontecer de Deus usar um profeta para trazer algo que você não sabia. A informação que ele trouxer tem que, vamos dizer assim, ó, ter a impressão aqui no teu espírito. Ou pode estar, tem que estar alinhado com a palavra. Ah, pastor, eu não senti nada disso quando o profeta falou. Busca Deus. Pegue aquilo que aquele profeta falou, leve em oração e busque. Até o Senhor te mostrar. Até o Senhor te dizer, realmente isso que ele falou é verdade. Eu confirmo isso. Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você em sonhos, palavra. Ele vai usar as outras maneiras para confirmar aquela mensagem. Entendeu? É assim que a gente é direcionado no caminho do Senhor. Tá bom? Então, você não pode achar que Deus não fala. Deus ele tá falando, mas um negócio que você não consegue entender. Você definiu, colocou Deus dentro de uma caixa, ó, Deus tem que falar desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Te dei aqui 8 maneiras pelas quais Deus fala. Eu poderia acrescentar outras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo e eu finalizo o vídeo aqui. Estava orando a Deus e pedindo assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê amor para que eu possa amar as almas. Eu sou um pastor e eu preciso amar as pessoas, certo? Eu preciso que o Senhor me dê isso. Aí eu estava voltando de moto para casa e aí um cara parou na minha frente, na blusa dele estava escrito assim, ó, é possível amarmos as pessoas com o amor de Cristo. O cara parou na minha frente e eu li aquela frase e aquilo entrou dentro do meu coração. Né? O que foi que eu entendi? Que o Senhor me dá o amor dele e com o amor dele eu consigo amar as pessoas. Pronto, ele falou comigo através de uma mensagem. De alguém, olha só, outra maneira que não está nem aqui dentro das oito maneiras que eu acabei de te dizer. Então, Deus ele usa de várias formas, não limite a Deus. Não limite a Deus. Deus ele usa várias maneiras de falar. Só que o filtro sempre vai ser a palavra, nunca vai ser contrário à palavra, sempre é a Bíblia. Pegue a palavra e filtre todas as outras maneiras que Deus usa para falar pela palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Amém.